querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Carol. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Tudo show também, melhor ainda agora, muito bom te ver, muito bom, muito obrigada, na verdade, por aceitar o convite. Gente, para quem ainda não conhece a Malu, eu vou deixar ela se apresentar, mas ela tem também um trabalho super legal para corretores de seguro. Muito bem-vindos à live de hoje. O assunto de hoje são oportunidades em seguro cyber. Oi, Everton, oi, pessoal que está entrando aí. Malu, vou deixar você se apresentar, que eu acho que a maioria aqui já me conhece, falar um pouco do seu trabalho antes da gente começar a nossa live. Bacana. Obrigada, Carol. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Luísa Melo, também conhecida como Malu. Eu sou corretora de seguros, tenho uma corretora de seguros da minha família, que já vem há uns anos aí, né, desde o meu avô. E eu tenho um canal no YouTube e um Instagram aqui, onde eu posto conteúdos para corretores de seguros. Então, eu falo com os corretores sobre vendas, falo sobre gestão, estratégias para poder crescer o seu negócio, né? Como corretor, muitas vezes tem esse grande desafio aí de crescer o negócio, mas entender como que vai fazer isso, qual o momento de contratar pessoas, como organizar o financeiro, tudo mais. Então, eu falo sobre isso, falo de alguns produtos também. E venho acompanhando a Carol aqui com esse trabalho maravilhoso sobre linhas financeiras, vários produtos em que ela entra a fundo. E sou grande fã, então quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. E é muito bom a gente poder trocar com pessoas de mercado que a gente admira. Obrigada a você, querida. Já comecei aqui antes de você entrar, não sei se você estava escutando, mas eu também admiro muito o seu trabalho. Gente, quem ainda não conhece, vale a pena. A Malu tem, enfim, ela realmente entende do negócio, né? Como ela comentou, ela está à frente aí da corretora e ela tem conteúdo todo dia muito legal para corretores de seguro. Então, sigam e, enfim, fica aí também, de novo, meu obrigada por aceitar participar desse bate-papo. Malu, queria começar te perguntando uma coisa que, na verdade, é um pouco mais abrangente do que seguro cyber. E só agradecer também ao pessoal que está entrando. Você já trabalha com linhas financeiras, né? Que outro dia eu vi um bate-papo. Queria entender como é que é a sua operação, como é que você começou com isso, se vocês sempre atuaram, qual é o seu carro-chefe em linhas financeiras, Aham. só para a gente começar aí a situar os corretores. Então, Carol, eu trabalho sim com linhas financeiras, né? Na seguradora da nossa família, a gente tinha uma tradição aí bem antiga, que vem, aí foi meu pai que começou essa tradição, que foi do responsabilidade civil ônibus, que é o responsabilidade civil de transportador, né? Em alguns casos obrigatório, em outros não. Aí depende aí da legislação de cada linha, né? Se opera municipal, se opera estadual. Mas é um produto importante. E a partir desse produto a gente começou a explorar outros produtos financeiros também, né? E aí a gente tem o E&O, erros e omissões, que a gente trabalha com alguns segmentos. E a gente também trabalha muito forte na garantia, tanto garantia judicial quanto garantia de performance. São produtos que a gente pode dizer que são um pouco mais recentes, né? A demanda no mercado por esses produtos é um pouco mais recente, mas a gente tem tido bastante emissão, bastante procura nesses produtos. Em riscos cibernéticos, a gente já tem aí algum tipo de consulta, interesse, mas é um produto que o pessoal está flertando e que a tendência é que vá fechando mesmo e cada vez mais, né? Está extremamente promissor esse produto. É, Perfeito. Com certeza, tá vendo, gente? Mais uma dica aí de, enfim, para explorar em linhas financeiras, seguro garantia é muito bom. Eu sou suspeita para falar, depois a gente marca outra live para trocar uma ideia sobre as oportunidades desse ramo, que são muitas. É uma super solução para os clientes. Aliás, linhas financeiras de maneira geral, né? Vocês sabem que, enfim, quem me acompanha aqui, eu bato muito nessa tecla de que a gente deve se posicionar sempre como um consultor, né, de risco, muito mais do que um corretor de seguros. E linhas financeiras têm muito essa característica, né? Desde o seguro de E&O, que vai aí para da proteção dos diretores, etc. O E&O, que é importante não apenas para os nossos clientes, mas para nós corretores, né? Eu vi até que outro dia, não sei, se eu não me engano, você fez algum material sobre isso, que eu achei super legal, e é importante mesmo, sim. gente. Brinquei até Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Enfim, corretor de seguro também tem que ter. Seguro garantia tá bombando. E o cyber, que é o nosso tema de hoje, que é, assim, né, o assunto do momento aí do mercado.
que realmente os números mostram isso, né? A contratação tem aumentado demais. Então, só esse ano aí já aumentou mais de 115%. E eu acho, Malu, que a maioria dos corretores está exatamente nesse momento que você está. Alguns, inclusive, como eu trabalho com isso, eu recebo muito esse tipo de demanda, né? Já começaram a receber as cotações, eles estão meio perdidos. Então, opa, peraí, só um segundo. Vive assim mesmo, alguém ligando. Já começaram a receber, né, esse tipo de demanda ou esse tipo de questionamento dos clientes. E, por outro lado, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, muitos clientes também, que eu percebo, né, porque eu participo de muito call sobre esse assunto e etc., ainda não perceberam qual é o risco, né? Então, assim, os clientes não estão necessariamente cientes ainda e muitas vezes, até pegando essa questão do consultor de risco, somos nós que estamos levando essa informação do risco cibernético para eles, tá? Então, assim, muitos clientes ainda não sabem de LGPD e, assim, o timing é perfeito para a gente começar a conversar sobre isso, justamente porque o risco, né, como a gente diz, aumentou. Então, essa era a minha pergunta. A LGPD em si deu algum burburinho? Você acha que, enfim, já deu uma movimentada a mais? Enfim, como é que está a sua percepção? Ou não, os clientes não têm ainda esse conhecimento, porque é o que acontece ainda com alguns corretores aqui parceiros, inclusive, que entraram nessa turma aí da especialização, já tem os dois perfis. Tem corretor que já está com um monte de demanda, etc., já precisando de ajuda, ou seja, num estágio um pouco mais avançado, e eu acho que isso depende do posicionamento, né, enfim, da indústria, do cliente mesmo, do foco, etc., e os corretores que não, estão precisando ainda amadurecer a carteira, levando esse tipo de informação para os clientes. E aí eu queria entender um pouquinho como é que é aí na tua corretora, se a LGPD impactou, se acha que é um bom caminho para começar a falar sobre isso, enfim, queria ouvir de você. Eu acho que a LGPD é um ótimo caminho para se começar a conversa, sim, porque traz para a realidade, traz para um senso de urgência, de estar acontecendo, estar próximo de você. E eu acredito que isso cria uma conscientização muito grande, porque traz realmente para uma coisa mais concreta, né? Mas aqui na nossa realidade, muitas empresas clientes, elas ainda não estão conscientes, mas já está começando a despertar. Então, algumas empresas estão sim procurando, mas a gente pretende já estar estruturando um trabalho de conscientização, de ir à rua mesmo, de levar essa informação, de trazer junto com a LGPD, com a informação da LGPD como um argumento forte de vendas, a importância do seguro e falar do seguro, das demais proteções. E a gente já tem caso próximo acontecendo aí de gente que, nenhum cliente nosso ainda passou por isso, mas corretores parceiros, a gente tem um corretor parceiro que atua com a gente no ramo de responsabilidade civil, por exemplo, que teve uma invasão no próprio sistema, logo no começo da pandemia, em que houve uma cobrança de resgate para liberar os valores, para liberar os dados, né, que paralisou o sistema. E para completar, Carol, o que aconteceu foi que o valor era alto, essa corretora não podia pagar esse valor, e acabou optando por abrir mão, já que tinha as apólices salvas lá junto das seguradoras e tudo mais, abriu mão e foi refazer tudo de novo. Tudo do zero. É isso, a Adriana gente. Tá entrando aí, tá dando oizinho. Oi, pessoal, exatamente. Dá coraçãozinho aí. Oi, todo mundo. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Malu, falou tudo. É isso aí. Esse risco é de todo mundo, inclusive as corretoras de seguro. Não é só esse caso, tem mais de um. Então, assim, o risco de cyber, né, ele é bem coringa no sentido de que, assim, qualquer empresa hoje em dia, gente, tem algum tipo de exposição online, não tem como não ter. Você tem, no mínimo, dados de funcionários, e aí a gente não está nem falando só, é lógico que quando a gente fala de vazamento de dados de clientes, né, e etc., isso aí fica muito mais crítico, principalmente com a LGPD e etc., mas dados de funcionários, qualquer empresa tem, isso são dados pessoais. Então, assim, agora, eu concordo contigo no seguinte sentido, o risco já existia, então os ataques já estavam acontecendo, esse tipo de solicitação de resgate já estava acontecendo, a gente viu muita notícia esse ano sobre a paralisação das operações, ou seja, a questão de lucros cessantes também já estava acontecendo. Agora, foi o que você falou e a gente conhece o Brasil, só depois que tem lei é que o pessoal começa a realmente se movimentar. Tá todo mundo muito preocupado com a tal da multa que vai entrar em vigor aí no ano que vem.
Então, assim, realmente eu acho que a hora é essa. Tanto que o cyber já existia há anos, assim, né, pelo menos há uns 10 anos aí, só que assim, antigamente só multinacionais ou empresas da área de TI, né, que tinham realmente essa ciência, uma exposição muito mais alta, né, e aí no último ano, inclusive, foi só em 2019 que a própria SUSEP lançou, né, o ramo especificamente separado, e aí sim a gente começa a conseguir controlar produção, sinistros e etc. Mas assim, são absurdos os números quando a gente começa a comparar. E aí duas coisas aconteceram, não apenas o prêmio, que já aumentou mais de 100%, como eu já comentei, mas também os sinistros, né? Ou seja, o risco está aumentando mesmo. Então, no ano passado, a gente teve, se eu não me engano, de cabeça, tá, gente? R$ 145 mil de sinistro em cyber. Esse ano a gente já teve aí mais do que o de prêmio. Então, assim, já está em mais de 100% a sinistralidade. Então, assim, o risco aumentou, os clientes estão preocupados e, mais uma coisa também, aproveitando para já dar, assim, vamos na ordem, né? Dicas de venda. Então, começando pelo começo. Gente, o timing desse tipo de venda demora mesmo, assim, demora que eu digo, tem apólice que sai em um mês e tem apólice que eu estou fechando esse ano, que eu comecei a prospecção no ano passado. Então, é uma coisa que, assim, o cliente, ele às vezes não conhece o risco e às vezes a gente sabe como é, ainda mais num ano como esse, ele tem que provisionar orçamento, né? Para, enfim, contratar, é o cheque novo que a gente brinca. Então, a gente tem que, sim, plantar sementinha, assustar o cliente, no bom sentido, que é só mostrar o risco, na verdade, não precisa nem ir muito além. Né? E, peraí que alguém fez uma pergunta sobre, com a lei, já tem empresa sendo multada. Então, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda não foi criada. Então, a tal da multa que se fala muito, que são os 2% do faturamento, que pode chegar até 50 milhões, essa ainda não pode ser aplicada, tá? No entanto, não é só essa multa administrativa, né? Ou seja, da agência regulatória que pode acontecer. Tanto que a própria Cyrela, se eu não me engano, que já foi um dos casos aí que sofreu sanção por conta, sofreu sim uma multa com caráter punitivo e judicial. Então, assim, já tem alguns tipos de multa rolando, né? E que podem acontecer, multas judiciais cíveis, né? Agora, essa multa administrativa aqui na verdade está todo mundo preocupado, ainda não pode ser aplicada, inclusive já tem por escrito isso, né? Só agosto de 2021, do ano que vem, tá? Então isso é importante dizer. E sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, vamos aproveitar para falar nesse assunto, porque isso é importante. Essa agência aí, quando estiver realmente em andamento, né, e etc., aí a todo vapor, a expectativa é que ela pegue, num primeiro momento, um monte de empresa de exemplo. E outra coisa, gente, a gente conhece o Brasil, esses órgãos reguladores ganham, que ninguém me escute aqui, essa live vai ser fechada, ganham dinheiro com esse tipo de multa, que nem a CVM com termo de compromisso. Então, assim, a expectativa realmente é de que esse risco aumente cada vez mais. A hora é essa da gente informar os nossos clientes, porque quando o gato subir no telhado, ele vai estar sem orçamento, não vai conseguir contratar cyber. A gente sabe como é a dinâmica do mercado. Então, assim, eu realmente sou suspeita para falar, é lógico, mas sou uma grande fã e falando de produção mesmo, assim, também falo isso por experiência, porque já aumentou, gente. Então, assim, a hora é essa. Como eu falei, né, no ano passado pintava uma cotação aqui e outra ali. Algumas empresas que já estavam um pouco mais preocupadas com essa história de LGPD, porque já estava surgindo aí desde 2018. Mas, assim, desde que entrou em vigor realmente a lei, o número de cotações aumentou absurdo. Já teve 3 fechamentos e eu estou recebendo, tipo, 10 pedidos de cotação por semana. E aí, então, assim, realmente, na minha percepção, é só movimentar que o negócio começa realmente, as empresas estão precisando, né? E você, Malu, o que acha? Diga. Deixa eu até te falar uma coisa que você falou e achei muito importante a gente pontuar, que é o seguinte, o cyber, ele só vai ter retroatividade até a data da contratação inicial da pólice. Então, é muito importante a gente ter essa ciência e alertar o cliente sobre isso, porque a partir do momento que ele tem ali uma situação, e aí, vamos supor, ele vai esperar, não, só vou esperar até 21 de agosto, que é quando eles vão começar a aplicar a multa. Só que, às vezes, o fato antecede, e aí não adianta. E, às vezes, o vazamento, né, ou a invasão, seja o que for, você só vai sofrer a consequência lá na frente, às vezes até mesmo de imagem, né, de recuperação de imagem daquela empresa. Às vezes, o invasor, ele fica lá dentro da sua empresa meses, até coletar algo interessante o suficiente para poder gerar algum tipo de extorsão ou paralisar no momento de maior produção. Se a gente estiver falando aí de empresa sazonal, né? A gente está falando aí, por exemplo, de uma empresa
de chocolate na época da Páscoa. É isso Pegando um aí. exemplo assim, bem Um dramático. e-commerce no Black Friday, sei lá, uma coisa assim. É isso. Exatamente. Então, é muito importante a gente conscientizar o cliente sobre isso. Eu venho conversando com alguns clientes, né, sobre o cyber e muitas vezes a gente realmente percebe esse receio de ser mais um cheque, né? Ah, é mais uma coisa para eu pagar, a gente está em pandemia, já estou pagando coisa demais, né? Existe essa objeção que é real, mas o custo do sinistro é muito maior. E assim, muitas vezes as pessoas elas não entendem, não conseguem mensurar muito bem onde está o risco e elas não entendem tanto da parte de tecnologia para entender aonde estão os possíveis furos. Então, eu já me deparei também, Carol, com um cliente que falou assim, olha, eu quero esse seguro, mas eu acho que a minha estrutura de tecnologia não está preparada para fazer esse seguro, porque quando eu for responder lá o questionário, eu não vou ter as proteções necessárias, e aí no final das contas, então tá na hora de se preparar. Tá na hora. É Isso é muito isso aí. sério, que leva um Isso é muito tempo. sério e eu adorei esse ponto porque eu concordo 100%. Gente, a contratação do seguro é uma parte da mitigação do risco. Os clientes e nós, inclusive corretores, né, enfim, qualquer que seja a sua operação, tem que ter também uma adequação tecnológica de proteções. É lógico, esses dias alguém me fez a pergunta, Carol, mas eu tenho um sistema meio pirata aqui, eu consigo um seguro cyber? Não, entendeu? Então, assim, é lógico que a empresa se preocupa, né, e etc. É um mercado relativamente novo. Como eu disse, a gente conhece o mercado segurador, os sinistros estão aumentando. Então, é claro que tem, sim, um mínimo de critérios, né? Então, isso é um preconceito. A gente só vai saber fazendo. Inclusive, tem seguradoras que são bem focadas nesse PME, né? E aí, quando você é bem focado no PME, você naturalmente já tem uma aceitação um pouco mais tranquila. Agora, seguro cyber, qualquer empresa, eu adorei esse seu posicionamento, eu acho que vai ser uma boa dica aqui para o pessoal. Seguro cyber, qualquer empresa pode contratar? Não, gente, não é qualquer empresa. Como eu comentei, essa parte da subscrição e da cotação, ela ainda é relativamente crítica. A gente ainda tem relativamente poucas seguradoras no mercado, né? Agora, o que eu gosto muito de dizer é o seguinte, e eu falo isso por experiência porque isso já aconteceu, já dei essa dica também em outras lives. O próprio questionário, e aí eu não tô falando daquele questionário de 20 páginas não, que isso aí assusta qualquer cliente, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco mais enxuto aí, nem que venha com subjetividade a cotação. E aí, mas que seja um questionário de 5 páginas. Você já, com as próprias perguntas, foi isso que você falou, o cliente já percebe que, cara, eu tenho que adequar outras coisas, entendeu? Então, assim, às vezes já é um dever de casa que ele já tinha que fazer. De novo, o seguro cyber, ele vai muito além do seguro em si, né? Ele tem uma característica de consultoria muito legal, inclusive de um serviço agregado que algumas seguradoras oferecem, dependendo do cliente, dependendo da cotação, que também é muito show. Então, assim, a hora é essa, os clientes realmente estão precisando, e foi o que a gente falou, precisa de um tempinho aí para amadurecer essa ideia, né? Pegando esse gancho, Malu, eu queria te perguntar qual é a cobertura que mais chama atenção nas visitas? Ou que os clientes, enfim, perguntam, como é que tá isso por aí? Olha, eu acho que a gente tem aqui uma demanda grande por aquela questão da paralisação das atividades, né? O medo do hacker entrar, paralisar tudo, pedir um resgate em Bitcoin, daqueles altíssimos, e não liberar, e a pessoa ficar sem conseguir fazer as coisas. Eu tenho sentido que essa é uma demanda forte. A LGPD, agora que chegou recentemente, naturalmente acaba sendo também, né, uma demanda nova, e aí o pessoal fica com dúvida. Mas a questão da paralisação é um medo Sim. real, assim. Então, Com acho que certeza, essa até porque cobertura... tem acontecido, a gente tem visto muita notícia sobre isso, né? E assim, gente, imagina, se aconteceu com a Honda, se aconteceu com a Natura. Cara, as empresas que são menores, e assim, hoje em dia, a gente se paralisar computador, ficar sem rede, etc. Um que não trabalha, né? Então, realmente tem essa questão do lucro cessantes, e outra que de fato, isso agora, após LGPD, isso é uma responsabilidade, né? Inclusive, uma curiosidade, tem vários mesmo, gente, cotações ou pedidos que chegam aqui. Você faz seguro para LGPD? Então, assim, não é exatamente um seguro para LGPD, né? Mas cobre também coisas. E outra Mas coisa... é uma boa dica para fazer o Google Ads, para quem quiser anunciar aí, Ó, bota lá, ó, seguro para LGPD, que é o que o pessoal está buscando. Então, gente, arrasou, a gente devia cobrar por essa dica.
Maravilhosa, é isso aí, gente. Então, assim, seguro para LGPD, juro, é o que está mais chegando aqui, é muito engraçado, o pessoal realmente está preocupado. E, fora essa questão do lucro cessantes, também uma coisa que a LGPD traz, e que isso é imediato, tá? Inclusive para nós, enfim, qualquer pessoa que lida com dados pessoais, o custo de notificação e monitoramento, porque às vezes é uma cobertura que passa batida, tá, gente? Mas essa notificação tem um custo relativamente alto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, uma consulta, né, de um CPF aí no Serasa custa mais ou menos R$6. É lógico que não tem só o Serasa, tem outras formas, tem outros preços e etc. Mas assim, realmente, a Sheila, querida também, a parceira, boa sacada, isso aí. Então, assim, essa questão da notificação e do monitoramento, quando a gente está falando, beleza, de 10 clientes, mas geralmente esse vazamento é em massa. Não é assim, a gente não está falando de 10 clientes que ele vai selecionar, né? Ele vai fazer o vazamento propriamente dito, que isso por si já é um dano. E, assim, você tem que ter custo de restauração. Como a gente comentou, assim, a maioria das empresas não está preparada nem com um plano de ação para lidar com isso. E o seguro cyber, ele é muito legal, porque ele é um mix, entendeu? Ele tem coberturas de primeira parte, que cobre a parte do pagamento dos resgates, do custo de recuperação de dados e etc. Cobre o RC, que é, logicamente, né, a indenização do terceiro, aquela coisa toda, os custos de defesa e tal. E outra coisa legal também é que algumas seguradoras também oferecem aquele serviço agregado. Isso é muito legal, porque assim, como você comentou, a corretora de seguros, por exemplo, que duvido que eles sabiam para quem ligar, o que fazer, se conheciam alguém de repente de TI. Então, assim, você tendo também um seguro, você sabe pelo menos para quem ligar. A seguradora te dá esse respaldo, entendeu? Então, eu acho, assim, absolutamente necessário a gente começar a levar isso para os clientes. O mercado está aquecendo, então a perspectiva é que tenha cada vez mais seguradoras, que, enfim, o apetite aumente, né? E por aí vai. Gente, para quem não sabe, aliás, vou aproveitar para fazer um merchanzinho. A Malu agora recentemente investiu aí na especialização para a equipe dela em cyber. Então, agora é parceira da NG, fez o meu curso. Para quem tiver interesse nesse assunto, o curso está disponível lá no meu perfil, mas não vai agora, vai depois da live, fica aqui com a gente. E Malu, eu queria saber o que você achou. Posso te aproveitar para te perguntar o que você achou do curso? Claro, com certeza. Carol, eu achei o curso muito bacana. Você aborda os principais pontos, né, do seguro, das coberturas, de qual que é a estrutura dele. E você aborda de uma forma muito interessante, porque você faz vídeos mais curtos que otimizam o tempo do corretor. Porque a gente que trabalha com seguro, a gente às vezes está assistindo ali uma aula online, mas entra uma ligação, tem que atender um cliente, aí daqui a pouco, né, aí tem que voltar ali para o conteúdo. Então, achei muito interessante, porque são vídeos direto ao ponto, curtos, mas com bastante conteúdo. E o material complementar é maravilhoso, porque o material complementar não só vem ali explicando tudo que está dito, como também vem alguns materiais complementares de modelo de proposta, comparativo de coberturas, algumas coisas que ajudam mesmo a parte prática, porque quando o corretor está começando a lidar com aquilo, ele às vezes não sabe muito bem montar isso, e isso dá um trabalho, porque você tem que ler condição geral de todo mundo e montar comparativo. Então, assim, é um trabalho grande que você poupa, né? E assim, só as horas que a pessoa gastaria fazendo esses comparativos, esses materiais, se você for computar em comissões que você receberia por vendas, já está pagando o curso. Assim, maravilhosa, adorei, que bom saber isso. Poxa, seu feedback vale 1000, adorei, obrigada. Gente, depois da live, vai lá adquirir o seu também. Alguma dúvida, aproveitando, que eu possa te ajudar? Uma dúvida que surge, que vários clientes me perguntam e que é sempre difícil e meio, não vou dizer pegadinha, mas é aquela coisa assim que deixa a gente, né, inseguro na hora de dizer, como definir a importância segurada? Excelente pergunta, porque assim, aliás, outro dia eu fiz uma reunião que justamente o cara falou, era uma empresa enorme, ele faturava pra caramba, mas eu vou ter que contratar então 200 milhões, porque a multa pode ser de não sei quanto. Assim, gente, existe o mundo ideal, tá, em primeiro lugar, e existe o mundo que cabe dentro do orçamento do cliente. Isso é uma coisa que a gente já tem que ter em mente, que comercialmente falando, não adianta a gente sugerir, você tinha que ter 100 milhões de cobertura, e o cara não ter orçamento para isso, tá? Outra coisa que eu gosto de dizer é quando a gente está falando de responsabilidade civil, e aí qualquer responsabilidade civil, o céu é o limite, a gente não tem como tangibilizar, inclusive por conta de responsabilidade do próprio corretor, não existe que nem em seguro de dano material, aqueles cálculos de perda máxima, né,
como é que fala? Dano máximo provável, perda máxima possível. Então, assim, em RC, a gente não sabe o nível, o céu é o limite, né? Literalmente. Sim. Agora, é lógico que, por experiência, a gente consegue, sim, orientar, e isso depende muito da atividade do cliente, do faturamento do cliente, da sensibilidade dos dados que ele trata, porque esse é outro assunto que a própria LGPD traz, né? Dependendo, por exemplo, se você trata histórico de medicina, esse tipo de questão, o seu risco é ainda maior. Então, assim, mas dica, eu não sugiro menos do que 1 milhão para empresas de médio porte para cima, médio. E empresas pequenas, é lógico, a gente visa aí, né, contratar um limite um pouco menor, até para, como eu disse, caber no orçamento. Até porque, gente, até dando um exemplo do resgate, né? O hacker geralmente faz o resgate proporcional ao que a empresa tem, né? Então ele faz sim uma mini pesquisa, né? A gente teve aqui o caso, por exemplo, da Light no Rio de Janeiro, que foi atacada, não sei se você viu essa notícia, que eles solicitaram 7 milhões de dólares de resgate. Eu até, na própria notícia, dizia que eles optaram por não pagar. Provavelmente é uma empresa que tem, sim, uma gestão de crise, né? Ou, enfim, alguém aí para recorrer e conseguir auxiliá-los. Então, e eu também tenho uma corretora parceira que já foi atacada, que não é essa, não posso nem dizer, mas solicitaram 20 mil. Que, assim, era uma coisa que eles podiam pagar. Entendeu? Então, também, da mesma maneira, o limite a ser contratado, né, ele pode ser proporcional justamente ao faturamento. Tá? Mas, assim, empresas de médio porte, sinceramente, 1 milhão no mínimo. Por quê? Por conta da LGPD, gente. Assim, os advogados que lidam com isso, não sei se tem algum advogado aqui, ainda são poucos e são caros. Então, quando a gente está falando de um custo de defesa, se o negócio for com base na LGPD, a gente está falando aí de no mínimo 200 mil para defender uma empresa. 1 milhão vai ficando pouco, dependendo do nível. De novo, depende de vários fatores, mas a gente consegue sim comercialmente orientar o nosso cliente nesse sentido. E dica comercial, gente, melhor começar por baixo e depois ir subindo do que o cliente não ter uma proteção, né? Aquela história. Não, com certeza. Acredito que a sua dica foi muito boa, porque a gente fica, às vezes, né, um pouco receoso de e se a cobertura não for suficiente, mas é importante a gente lembrar que esse seguro não vai ter rateio, né? Porque justamente como você disse, não é um tipo de seguro que você tem como medir. Diferente de um seguro patrimonial que você sabe, olha, o valor em risco é tanto. Porque se pegar fogo aqui, para reconstruir, o máximo é tanto, né? Fora os equipamentos aqui dentro. Então, não é um seguro que vai ter um rateio. Então, digamos que eles vêm extorquindo ali em 2 milhões e você contratou 1 milhão. E aí, o cliente vai receber o 1 milhão. Ele não vai receber o 500 mil porque o risco foi de 2, né? Que como seria um rateio. Então, é melhor ele receber 1 milhão do que ele receber nada? Porque exatamente. Já ajudou com 1 milhão, né? A gente está falando de 1 milhão aqui. Mas, assim, se ele às vezes não tem nada, e fora que, além do 1 milhão para a indenização, ele vai ter uma coisa muito importante, que é a orientação de como lidar com a situação, que as seguradoras, elas vêm oferecendo, me corrija se eu estiver errada, Carol, mas eu acredito que todas elas vêm com esse amparo, né, a mais de Sim. ter alguém ali para ajudar a entender, investigar o que aconteceu, onde foi o vazamento, mitigar, lidar com o hacker naquele com momento ali da negociação, né? Exatamente, a maioria delas oferece, só não é para todos os clientes, então assim, mas a maioria delas realmente, todas as cotações que eu tenho recebido têm vindo atualmente, e é exatamente isso, gente, é uma empresa que o segurado pode literalmente ligar, não é um 0800, mas não é de graça necessariamente, mas ele pode colocar, lógico, esse custo dentro da pólice dele, ele tem cobertura para isso, né, mas é justamente isso que a gente está falando, tem uma conotação de orientar o cliente na gestão desse risco, que é um risco novo, e é um risco novo para todo mundo, é um risco novo para as seguradoras, é um risco novo para os clientes, a lei é nova, a Agência Nacional ainda está sendo criada, então, assim, o seguro cyber é com certeza parte, né, de um programa aí de gestão desse novo risco e, com certeza, uma maneira de mitigar, pelo menos parte, como a gente comentou também, desse risco, porque o céu é o limite. Vamos começar a ver aí, quando a NPD entrar em vigor e tal, aí sim que a gente vai ter realmente uma noção, né, mais tangível do valor das reclamações que pode chegar. Aí a gente está começando a falar do tal do céu. Sheila, eu estou vendo aqui tua mensagem. Cadê o desconto para quem é NG? Fala comigo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Estou começando do zero, como conseguir atrair clientes? Olha, a Malu mesmo já deu uma dica excelente. Depois a gente podia até fazer também uma live sobre isso. Tem muito assunto legal. Marketing digital, gente. Esse tipo, eu sou super fã desse tipo de
divulgação. Não sou eu que faço o marketing aqui na minha empresa, meu marido é meu sócio, ele que faz o marketing, mas assim, é absolutamente essencial, absolutamente essencial. Eu acho, enfim, sei disso, porque tem alguns corretores parceiros que investem nisso, que tá tendo procura, sim, desse tipo de seguro através, enfim, de redes e tal. E, lógico, começar divulgando para os seus clientes corporativos, né? Isso eu falei, clientes new máximo. Mas o primeiro passo é a gente começar a oferecer para quem a gente conhece, os contatos que a gente tem, networking, cross-sell, e por aí vai. Malu, você acha que é por aí? Alguma dica nesse sentido? Sim, eu acho que é por aí. Talvez, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais a dica, é nichar. Então, na hora de anunciar, procurar os nichos, de repente, que você acredita que tem um risco bacana e que já estão interessados. Empresas de tecnologia, ou então escritórios de contabilidade também, que tem uma coisa importante, né? Bastante dado, escritórios de advocacia, enfim. Vai achando o nicho que você acha que vai fazer, vai dar caldo ali para poder focar o seu anúncio e vai. Agora, o cross-sell, né? Mas a pessoa falou aqui que está começando do zero. Não sei se ela está começando do zero em tudo ou só nesse ramo. Mas se for em tudo, aí é isso que a gente falou. Se for só nesse ramo, dá uma visitadinha aí na sua lista de clientes. E perguntaram aqui também, a Neila perguntou se vocês já tiveram sinistro, como que é a regulação. Eu não tive, mas Carol, você já teve algum sinistro? Eu já tive sinistro esse ano. E, na verdade, foi notificação, ainda está em regulação, assim, por enquanto, valores baixos, confesso. Então, assim, como a gente comentou, é um ramo novo, né? No ano passado, na Suzeb só tinha 145 mil. Esse ano que o negócio já aumentou para mais, acho que já está em 3 milhões, se eu não me engano, algo do gênero. Vou até colocar os números atualizados aqui. Mas já tive notificação, já teve custo com aquela primeira despesa de especialista para lidar com a situação e etc. E, enfim, com a seguradora que foi, regulação 100%, por enquanto. Por enquanto, né? A gente sabe como é que é seguro também. É isso, graças a Deus. Vamos aprendendo, gente. Tá todo mundo aprendendo junto, como a gente comentou, é um mercado novo, mas sim, já tive. E, assim, as próprias seguradoras que atuam no ramo são seguradoras de primeira linha, tá? Vou até aproveitar o gancho que eu mesma me dei para dar mais uma dica para vocês, que são sobre as seguradoras que têm mais jogo, né? Então, assim, muito corretor, inclusive os parceiros que estão entrando aí no curso, a maioria quer focar em PME. Então, assim, gente, quem são as seguradoras, na minha opinião, que tem mais apetite aí para esse risco, tá? AXA, Tóquio e Zurich. Aí a gente está falando de PME. A IG é excelente, o produto é muito bom, mas não topam qualquer risco. Generali e Idem, só faturamento, se eu não me engano, acima de 200 milhões. Então, assim, a gente tem algumas outras opções, mas resumindo em 3 dicas aqui para quem está nessa live. Para quem atua com PME, AXA, Tóquio e Zurich são boas opções, tá? Então, como a gente comentou, tá, gente? Cada produto tem as suas particularidades. A gente falou de várias coberturas aqui, que não são todas as seguradoras que oferecem, que não é em todos os casos que oferecem. Quem tá no meu time, né, da especialização, sabe disso, tem acesso a todo esse comparativo. E qualquer dúvida também, é só chamar a gente. Malu, você tem alguma dica final aí para o pessoal? Quer, enfim, deixar algum recado? Assim, acho que a minha primeira dica, faça o curso da Carol, é bem interessante se você está querendo conhecer. E busque um ramo como o cyber, né? Busque um ramo diferente, traga para o seu cliente um produto diferenciado, porque isso te coloca numa posição de especialista em que ele, até para outros produtos, depois ele vai te procurar, porque ele vai ver que você se aprofundou e entende de um produto mais a fundo. Então, isso é bacana. Você sair ali daquele, né, do alto, mais, de repente, vida, previdência e saúde, é legal você ir mais a fundo num produto consultivo e estude para isso, lógico, né, para também não pagar mico, mas o curso da Carol é uma ótima dica para estudar. Obrigada, querida. E assim, gente, isso que a Malu falou é muito importante, eu bato muito nessa tecla, até falei pouco sobre isso hoje, mas assim, trabalhar com esses seguros diferentes, linhas financeiras de maneira geral, seja o D&O, seja o Cyber, que agora é o assunto do momento, não tem jeito, é uma reunião interessante no mínimo, o cliente vai te receber, é diferente, eu não estou menosprezando saúde, o auto de maneira nenhuma, todo mundo precisa de todos, só que é diferente do cara ter todo ano 10 corretores batendo lá na porta dele, querendo do saúde dele, e você chegar, pô, e seguro Cyber, e LGPD, vamos marcar um café sobre isso? Entrou por fora, naturalmente, quando você ganha a confiança do cara em um assunto que é diferenciado, não são todos os corretores que sabem falar, muito pelo contrário, gente, às vezes nem as grandes, eu falo isso por experiência, eu já trabalhei nas grandes. Então, assim, às vezes nem as grandes, dependendo,
sabem falar sobre isso. Então, assim, é uma super entrada e eu te garanto, já contei isso aqui várias vezes, o que acontece em 100% dos casos. Poxa, Carol, adorei, realmente, muito interessante, vamos ver isso, vou levar isso pro board. E outra coisa, o meu saúde está vencendo mês que vem, você consegue me ajudar? Gente, em 100% dos casos, assim, e eu nem trabalho com saúde, então eu tenho que correr atrás de, enfim, corretor parceiro para despejar essas outras demandas. Então, assim, é isso, e é assim que acontece. Então, seja... e aí, cada corretor, agora enfim, cada corretor escolhe, né, o seguro aí, que tem mais a ver até com a sua operação, com o seu networking, se for um E&O, se for um D&O. O D&O também é muito legal, porque te dá acesso aos diretores, gente. O D&O é muito show. E o Cyber, que, cara, falar sobre isso, eu sou suspeito para falar, mas eu acho interessantíssimo o assunto. Então, os clientes estão super interessados, está rolando muito, enfim, essa interação a partir do Cyber. E aí foi isso que a gente falou, você não vai perder uma visita. Você vai chegar lá e vai falar sobre o seu outro expertise, etc. E aí cada um com seus dotes de venda. Aliás, a Malu pode te ajudar com isso, Malu. Não tá rolando sorteio ou já acabou? Tô falando besteira. Tá rolando, tá rolando. Na verdade vai ser amanhã. Então, pro pessoal. No meu perfil, pessoal, quem quiser a gente está fazendo um sorteio de uma consultoria de 1h30, uma mentoria em vendas, em que eu vou sentar com você e vou traçar junto com você uma estratégia de vendas para a gente poder aumentar aí o seu faturamento, aumentar a sua receita, seus resultados. E esse sorteio vai acontecer amanhã às 18 horas. Então vai lá no meu perfil, encontra a foto do sorteio e comenta lá, segue as regrinhas para poder participar. Vai ser muito bacana, porque eu faço isso já com minha equipe de vendas, né? De montar, sentar com eles, mentorar e pensar em caminhos para eles venderem mais, terem mais resultado, entender qual é o público que eles estão lidando, qual é o produto que eles mais se identificam, que outro produto eles podem agregar nesse trabalho. E a gente vai bem a fundo e faz uma programação bem bacana. Então, a gente está rolando esse sorteio, vai ser gratuita, tá? Essa mentoria, mas vai ser uma pessoa só, porque vai ser um sorteio. E sorteio. Aí vocês podem participar. Corre lá, gente. Muito show, muito show. Isso aí, Daniele. Confia o trabalho da Malu, hein? Depois entra lá para ver o sorteio. Não apenas sorteio, né, Malu? Todo o seu trabalho lá, que é muito legal, tá, gente? Gente, eu perdi aqui um pouco nos comentários. Tinha mais alguma dúvida, Malu? Você viu? Ao vivo é assim. Eu fiquei lá em cima no comentário. Tinha uma duvidazinha de uma pessoa perguntando se o clausulado entre as companhias que operam no PME é muito diferente entre um e outro. Aí gente, assim, a essência, todas têm aquelas coberturas de primeira parte, coberturas de RC, tá? Mas sim, tem diferença. Tem pegadinha, como em tudo, como em qualquer ramo, na verdade, a gente sabe bem, né? Enfim, quem domina aí qualquer ramo, seja saúde, vida, auto, enfim, tem sempre suas particularidades. No cyber não seria diferente, principalmente sendo um ramo tão novo. Então tem sim, tá? E aliás, no meu curso tem todo esse comparativo já de mão beijada. Malu, eu queria te agradecer de coração, acho seu trabalho incrível, gente, quem não conhece ainda sigam, a Malu tem uma super experiência, dá dicas incríveis, está presente aqui todo dia nas redes sociais, um material muito, muito show, queria te agradecer, foi muito legal o bate-papo, amei. Quer deixar um recado final? Tem mais alguma dúvida? Gente, queria agradecer a todo mundo que assistiu, muito obrigada, vocês foram show, vi que ficou aqui a maioria o tempo inteiro conosco. Eu que agradeço, Carol, também acompanho seu trabalho, admiro e estou adorando a gente estar podendo fazer essa primeira live juntas, acredito que faremos mais. E quero convidar todo mundo a conhecer lá também o canal, procurar dicas de vendas e me trazer também sugestões de conteúdo, como eu falo de forma mais geral. Muitas vezes tem gente que manda para mim, eu quero falar... O vídeo, por exemplo, o último que está no ar, que é sobre como contratar pessoas, foi inspirado num corretor que pediu. Eu quero contratar gente, como é que eu faço? Eu não sei por onde começar. E foi inspirado, foi para ele esse vídeo. Então, é muito bacana poder compartilhar aqui com vocês. Carol, muito obrigada pelo convite, muito sucesso com o seu curso, ele está maravilhoso. E eu espero que tenha muito resultado, pessoal, faça mesmo, procure, para poder vender também com responsabilidade, que é importante. É isso aí. Obrigada a você, querida, por topar. Gente, o link do curso está lá no perfil. Qualquer dúvida é só chamar a gente. E vai lá também para participar do sorteio da Malu, tá? Querida, gratidão. Gente, manda coraçãozinho aí. Obrigada a todo mundo que participou. Amei a presença, dúvidas e simbora que a hora é essa. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.